No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Excelente sexta-feira, dia 17 de fevereiro de 2023. Estamos aí há um dia, né? Amanhã começa o nosso curso de capacitação de obreiros. A você que está inscrito, que já está cadastrado para fazer o curso, nós vamos começar amanhã e amanhã também nós já vamos colocar lá para baixar os livros no grupo, tá? Quem está participando está entrando num grupo privado que nós vamos abrir neste sábado para tirar dúvidas um pouco antes das aulas e também colocar lá os livros doados pelo meu amigo e irmão Marcelo Vitor do Nascimento, que é o livro Santíssima Trindade, quase 2000 anos de engano religioso. Eu ganhei de presente aqui os livros físicos, as obras deste autor maravilhoso, um bom escritor, um texto bem redigido, bem trabalhado. E também nós temos aqui o livro Um Só Batismo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse irmão, a gente faz aqui a divulgação. Na descrição desse vídeo tem um link, se você quiser comprar já o livro físico, né? E você que não vai participar do curso, por isso que você não possa adquirir essas obras importantes. Só o livro da Santíssima Trindade, quase 2000 anos de engano religioso, e é isso, essa é a definição dessa doutrina, engano religioso, vinho romano. Só esse livro tem quase 300 páginas, conteúdos importantes, história, teologia, revelação, dedicação, porque escrever não é fácil. Você tem que abdicar de várias questões de tempo, de descanso, de lazer, para se dedicar a escrever, né? Então, participe aí, vá lá, visite a página do irmão. Para você que acompanha no YouTube, na descrição desse vídeo. Você que recebeu um áudio, procure aí o canal do Minuto da Unicidade. Nos últimos vídeos, o de hoje e de ontem, tem lá as opções para você adquirir os livros deste grande autor, né? Livros importantes sobre isso que pregamos, tá certo? E para você que já vai fazer o curso, bom, aí você vai ter conteúdo para aprimorar aí os seus conhecimentos em algumas áreas, tá bom? Apocalipse capítulo 5 é, para alguns, né, motivo de dúvida, porque alguns irmãos que defendem a doutrina da Trindade e que às vezes quer debater conosco, eles utilizam este capítulo específico e é de uma certa, não vou dizer controvérsia, mas é um quebra-cabeça também para muitos irmãos unicistas, que quando leem esse capítulo ficam assim realmente um pouco com dificuldades até mesmo para entender essa passagem. Antes de falar sobre esse capítulo em específico, o livro de Apocalipse como um todo é um livro que, assim como toda a Bíblia, né, não é um livro que você lê, é um livro comum, não é um livro que você vai lendo e já vai entendendo, já vai lendo, já vai recebendo, já vai entendendo tudo que está acontecendo no mundo. Não é por aí, tá? A Bíblia ela é separada por história, geografia, tem todas essas informações, geografia, bíblica, história, né, da humanidade, inclusive. É o livro mais antigo da humanidade em evidência, que traz relatos de 3, 4 mil anos atrás, 7 mil anos atrás, quer dizer, então é um livro muito antigo, com muitas informações. Os arqueólogos usam até para pesquisar algumas questões lá nessa região sagrada ali, usam esses textos bíblicos. Então, vá com calma. Agora, em se tratando de Apocalipse, principalmente este livro, tem muita simbologia, muitas questões que você precisa considerar. Não tente ler ele de forma corrida, rápida, como se lê qualquer outro livro, tá? Porque você vai encontrar aí muitas aparentes contradições, você vai encontrar termos que você não vai entender. É um livro que requer muito cuidado para se ler, tá certo? É um livro que tem muita, mas muita simbologia. É um livro que em dado momento o autor ele tem que usar alguns códigos, vamos dizer assim,
para poder a mensagem não ser barrada pelos romanos e assim chegar aonde tem que chegar. Enfim, não é fácil, porque imagina você sofrendo uma perseguição, você preso, e se a mensagem fosse interceptada por soldados, por autoridades, eles iam ler e entender do que se trata e aí poderiam impedir. Então a linguagem simbólica também foi usada nesse sentido, tá certo? De caso, para que esse camarada está falando aqui de como é que é? Escorpião que dá chicotada na cauda do escorpião, sai fogo, esse velho tá maluco. E assim ia passando as informações, entendeu? Quando o soldado ia, mas o que esse homem tá falando aqui, que viu olhos como chama de fogo, pé como latão brilhante, que esse camarada teve uma alucinação, tá velho, tá caducando. Deixa ele dar a carta dele para quem tem que dar, entendeu? Você tá entendendo? Então, eu já tomei bastante tempo. Então, muitas pessoas me escrevem, olha, tem um livro em Apocalipse e que ninguém no céu nem na terra, versículo 3, né, era digno de abrir o livro. Eu chorava, né, João falando, porque ninguém foi digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para o livro. Olha só, nem no céu tinha ninguém digno de olhar para o livro. E disse-me um dos anciãos, não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu para abrir o livro. A raiz de Davi, não é o filho não. Quem venceu foi a raiz de Davi, presta atenção. Aí já é um primeiro ponto, não é o filho, não é a geração, não é a semente, é a raiz de Davi. O leão da tribo de Judá é a raiz de Davi que venceu para abrir o livro. Olha, que gostoso é quando você vai lendo com calma essas questões. E olhei e vi que estava no meio do trono, né, dos 4 animais viventes, entre os anciãos, um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus. Aí, pô, Deus tem 7 espíritos. A gente já fez um vídeo falando sobre esse assunto, a gente volta aqui falando também. Você vai vendo só, há um só espírito, né? Deus é espírito, Deus é único, mas tem 7 espíritos, olha aí. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado. Então veio um cordeiro, tomou o livro daquele que estava assentado. Os defensores da doutrina da Trindade, eles falam, olha, o cordeiro veio, só ele que era digno, nem o que estava segurando o livro da mão era digno. E tem 2 aqui nessa narrativa, tem um que está sentado no trono e vem outro, o cordeiro, e toma. Cordeiro anda. Ele falou que quem tomou o livro da mão do que estava sentado no trono era um cordeiro. Primeiro um leão venceu. O leão da tribo de Judá vence para abrir o livro, mas aí o leão não abre o livro, quem abre é o cordeiro. Então você vai vendo aí que se você começar a refletir e fazer questionamentos, aliás, uma grande forma de você aprender é isso, questione-se a si próprio na leitura. Peraí, vamos entender bem essa questão. Você vai ver que está falando de simbologia, está falando do sacrifício, está falando de Jesus. A informação é essa, não tem 2 aqui. Até porque para falar de Trindade está faltando mais um. Você está entendendo? Estaria faltando mais um. A narração de capítulo 5 de João fica só nessa aí. O cordeiro vai lá, o leão, uma hora é o cordeiro, abre, toma o livro da mão, né? Esse toma aqui, as pessoas entendem que vai me dar isso aqui, né? Não é esse toma nesse sentido, né? É de pegar. E veja que e cantavam, né, todos. Aí você vai ler lá, digno é o cordeiro que foi morto, né? Da tribo, de toda a tribo, todo mundo falar, glorificar ele e tal. E aí, o que acontece? Não são 2. Se você analisar esse texto da forma como eu estou falando, dessa linguagem específica que ele está falando, Jesus morreu para isso mesmo. E a morte dele, a vitória dele, a ressurreição dele, o gabarita para julgar todas as nações, e ninguém vai poder falar absolutamente nada. Porque o pacto foi pago, porque o cordeiro venceu para abrir o livro. Então, esse julgamento vai ser feito pelo Filho do Homem. E se você olhar a sequência, o desenrolar dessa história aqui do capítulo 5, é só pular o próximo capítulo e ver o que acontece no próximo capítulo, onde são os selos deste livro, onde vem
os cavalos de Apocalipse, trazendo juízo e justiça para a terra. Então é disso que está falando. Quem vai autorizar o juízo na terra agora é o Cordeiro, o leão da tribo de Judá, que venceu para poder fazer isto. E você vai entender melhor o que eu estou dizendo quando você ler, você ouvir da própria boca do Senhor Jesus o que ele fala lá no Evangelho de João, capítulo 5, e eu estou resumindo, tá? O tema é bem amplo, tá? Dizendo, verso 22 de João 5, e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo. Então, o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo. O Filho então vai lá e o Cordeiro, aí os papéis desempenhados por Cristo, toma o livro e abre os selos, começa a lançar as pragas da terra. Você está entendendo? Se você ler o verso 27, diz assim, ó, e deu-lhe poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Você está entendendo? Deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Então, o Filho do homem, aí vai, a condição humana, o cordeiro, o sacrifício, é que tem autoridade para abrir o selo e começar a julgar. Não está falando de 2, nem de 3, e está usando expressões, e está usando uma terminologia, e a igreja é aquele que tem o Espírito, entende? É por isso que ele vai o tempo todo falar aí no livro de Apocalipse, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aquele soldado romano, por exemplo, não tinha um espírito, então não entendeu nada. Mas quem tem um espírito sabe exatamente o que está sendo dito, o que está sendo falado, o que está sendo transmitido, porque os que são de Deus ouvem a palavra de Deus. Eu volto na próxima segunda-feira com o Minuto da Unicidade. Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante. Amanhã, aqui tudo indica, está marcado para amanhã, às 9 horas da manhã, uma live no canal do pastor Tony de Souza. Eu vou deixar o link, é o primeiro link aqui na descrição desse vídeo, para você que me acompanha no YouTube, onde nós vamos responder a pergunta, vamos debater com o pastor Alexandre Martins. Será que Jesus tinha um espírito humano dentro dele? Então ele tinha um espírito humano, mais o Espírito Santo, ele era nessas condições aí. A gente vai falar sobre isso ao vivo no sábado, às 9 horas da manhã e às 4 horas da tarde, o curso para todos que estão inscritos. Um bom fim de semana, que Deus nos abençoe, um forte abraço a todos, graça e paz. Minuto da Unicidade.